Muito bem, queridos, que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam em seu coração de uma forma toda especial. Sou o pastor Emerson Alves e mais uma vez aqui com você para nós darmos continuidade sobre estas lições extraordinárias da Bíblia, onde eu estou compartilhando com você alguns rápidos estudos, algumas reflexões, e o desejo do meu coração é que você tenha a sua fé edificada pela palavra de Deus. Se você ainda não assistiu às lições anteriores, convido você a assistir, a compartilhar, para que você possa, juntamente comigo, juntamente com todos nós, crescermos também na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e termos a nossa fé edificada pela palavra de Deus. Estou falando nesta série sobre as armas da nossa milícia, né? E convido você também a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, também a me seguirem nas redes sociais, e fazendo assim você me ajuda a fazer com que o canal cresça e possa também alcançar mais pessoas e mais pessoas serem também edificadas pela palavra de Deus. Bom, estamos falando sobre as armas da nossa milícia. Na lição passada, falei sobre os nossos inimigos, que os nossos inimigos são os desejos da nossa carne, o mundo e os seus valores pecaminosos, o diabo, que é um ser pessoal e é o inimigo das nossas vidas, o adversário da nossa alma. E nesta lição de hoje, nós vamos falar sobre estas armas que compõem esta armadura poderosa que Deus coloca à minha e à sua disposição, à nossa disposição, para que nós venhamos tomar estas armas e venhamos a vencer as astutas artimanhas, estratégias, ciladas do diabo contra as nossas vidas. Bom, os textos que nós estamos tomando por base são dois textos. O primeiro está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, os versículos 3 e 4, e também a carta aos Efésios, capítulo 6, e o verso 13, onde a palavra de Deus nos diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então nós vamos ver sobre estas armas espirituais que Deus coloca à nossa disposição. Em primeiro lugar, nós vamos ver a primeira arma que compõe esta armadura poderosa em Deus, está aqui na carta aos Efésios, capítulo 6, o verso 14, quando Paulo diz assim: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Então veja que Paulo está fazendo uma recomendação para que eu e você venhamos a cingir os nossos lombos com a verdade, colocarmos um cinto da verdade. Este cinto deve cingir, obviamente, os nossos lombos, guardar os nossos lombos através da verdade. Tem por função, portanto, refrear e deter o nosso corpo para que este não venha ceder às influências do mal, às tentações do diabo contra as nossas vidas. Por isso nós precisamos cingir os nossos lombos com esta verdade, né? Quando nós cingimos os nossos lombos com a verdade, nós estamos agindo com sinceridade e com fidelidade em nosso coração, né? Nós estamos mantendo dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, dentro da nossa alma,
nós estamos mantendo os princípios da palavra de Deus e as verdades do Evangelho, as doutrinas que compõem as verdades do Evangelho, lá no livro de Isaías, capítulo 11, o versículo 5, só para a gente tomar por exemplo, a Bíblia nos diz assim: e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Veja que a Bíblia faz referência a este cinto de justiça, de fidelidade que protege a nossa vida. Jeremias 13:11 também nós encontramos mais uma outra referência falando dos cintos que precisam estar apegados aos nossos lombos, porque como o cinto está pegado aos lombos do homem, assim eu ligarei a mim toda a casa de Israel. Então, por várias vezes, Deus faz referência na sua palavra, falando sobre este cinto da verdade que nós precisamos colocar na nossa vida. Porque a intenção do inimigo é conduzir o nosso coração ao pecado, à infidelidade, a vivermos um falso evangelho. Mas Jesus Cristo faz este alerta registrado lá em João capítulo 8, o verso 32, quando Jesus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, que os nossos lombos venham estar cingidos com a verdade. Então o inimigo não tem como lançar diante de nós aquilo que é falso, aquilo que é mentiroso, aquilo que é inexistente, não é? Porque nós estaremos blindados, guardados por esta verdade, não é mesmo? Seremos íntegros, seremos retos diante de Deus. Segunda arma que nós precisamos tomar em nossas vidas, que compõe esta armadura que Deus coloca à nossa disposição, nós a chamamos de a couraça da justiça. O verso 14 ainda da carta aos Efésios, o capítulo 6, o texto bíblico nos diz: e vestida a couraça da justiça. E esta couraça, obviamente, ela tem a função de proteger, não é, o nosso órgão vital, que é o nosso coração, chamado de o centro das nossas emoções. Lá em Provérbios capítulo 4, o verso 23, a Bíblia diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que se deve guardar, olha só o que a Bíblia nos diz: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A intenção do inimigo é lançar diante de nós, não é, as suas acusações e colocar em nosso coração que nós não alcançaremos o perdão de Deus, de que Deus não nos ama, de que Deus está alheio aos nossos problemas, não é? É por isso que a justiça de Cristo, ela é implantada na nossa vida, implantada em nós, fortalece o nosso coração contra os ataques de Satanás, contra os ataques que o diabo faz contra a nossa vida. Eu gosto da carta aos Romanos, principalmente os versículos 23 e 24 do capítulo 3, quando a Bíblia nos diz assim: porque todos pecaram, eu, você, todos nós, de fato nós pecamos, e destituídos estão da glória de Deus. Mas aí o texto nos diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Isto é maravilhoso, que embora nós sejamos pecadores, embora nós tenhamos sido destituídos desta glória de Deus, agora nós fomos justificados. Então o inimigo não pode lançar diante de nós as suas acusações, ele não pode lançar diante de nós nada disso,
porque nós fomos justificados pelo Senhor Jesus, pela redenção que há em Cristo Jesus, e fomos justificados gratuitamente. Capítulo 8 da mesma carta aos Romanos, Paulo diz assim: portanto agora nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas agora andam segundo o Espírito. E isto é maravilhoso, por demais maravilhoso sabermos que agora nós fomos justificados pelo Senhor e o inimigo não pode nos acusar. Os versículos 33 e 39 do mesmo capítulo da carta aos Romanos, a Bíblia nos traz a seguinte afirmação: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isto é maravilhoso. Então nós precisamos tomar a couraça da justiça. Ainda que o inimigo traga suas acusações diante de nós, nós estamos protegidos, guardados, blindados pela couraça da justiça. E estamos com os nossos lombos cingidos com a verdade. Tome essas armas hoje, essas armas da nossa milícia, diz a palavra de Deus. São poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Eu convido você a me acompanhar nas próximas lições, onde estarei falando sobre as demais armas que compõem esta armadura poderosa de Deus, as armas da nossa milícia. Convido você a se inscrever aí no canal, a ativar as notificações, para que você receba em primeira mão sempre todo o conteúdo que eu tenho produzido. Acesse o meu site emersonalves.com.br, me siga pelas redes sociais, vou deixar aqui na descrição os links para que você possa me seguir nas redes sociais. Deus abençoe a sua vida, forte abraço, compartilhe aí com as demais pessoas, deixe um like, isso faz com que o canal cresça e que eu também me sinta mais motivado ainda a compartilhar com você estes estudos. E o desejo do meu coração é que você tenha a sua fé edificada pela palavra de Deus. Forte abraço, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.